E nós somos chamados a sermos profetas. Profetas, essa mesma é a palavra para cada um de nós. Aliás, quando nós somos batizados, fiz um batizado sábado passado, né? Aqui. Quando um bebê é batizado, ele é ungido com óleo do crisma, e isso aconteceu com cada um de nós um dia, para sermos profetas. Então não é só para o profeta Jeremias, é para nós. Como ser profeta? À primeira vista, a gente vai entender que é sair anunciando a palavra de Deus, falando, pregando. Algumas pessoas têm esse chamado especial e fazem isso, né? Mas claro que aqui nós estamos falando agora de uma visão mais ampla de profecia. E aí eu entro no segundo ponto: como realizar a nossa vocação. Então a palavra está dizendo que nós somos chamados a ser profetas. Deus quer isso de nós, de cada um de nós aqui. Mas como ser um profeta? Eu tenho que sair pregando? Eu tenho que sair falando? Olha, se Deus te der esse chamado também, ótimo, mas não necessariamente. A segunda leitura hoje nos fala uma forma para todos nós vivermos a profecia da nossa vida, sem exceção, todos nós. Essa leitura foi longa, mas é belíssima, né? É um dos mais belos hinos da Bíblia. São Paulo aos Coríntios falando sobre o amor. Então São Paulo vai dizer sobre o amor. Na verdade, no domingo passado ele falava dos dons do Espírito Santo. Domingo passado, na leitura, domingo passado, ele dizia: uns têm o chamado a serem profetas, no sentido de anunciar. Outros têm o chamado ao serviço. Outros falam em línguas. Outros têm o dom de milagres. Outros têm os dons de cura. Isso domingo passado, nessa mesma carta aos Coríntios. Aí agora começando agora no capítulo 12, ele diz: porém, acima de todos esses dons outros, tem um maior de todos. E esse que é o maior de todos é para todos. Não é restrito a uma pessoa. Os outros dons são: nem todos falam em línguas, ele diz. Nem todos têm a interpretação. Nem todos fazem milagres. Nem todos fazem curas. Porém o dom maior, veja, os dons menores, olha que interessante como Deus quis as coisas. Os dons menores, Deus distribui. O que um tem, o outro não tem. O dom maior de todos, Deus dá a todos. E é justamente o amor, que está dizendo, e ele está usando a palavra aqui, caridade. Aí nesse belo hino, vale a pena voltar na nossa Bíblia hoje ainda, ou amanhã na sua casa, e ler de novo 1 Coríntios 12. Nesse belo hino ele vai falando sobre o amor, né? Que mesmo que uma pessoa tiver tudo, se ela não tem o amor, ela não tem nada, ele diz. E aí ele vai falando como que é o amor: paciente, bondoso, não é invejoso, tudo crê, tudo suporta, se alegra. E aí vai dizendo sobre o amor. Com isso a palavra de Deus nos respondeu como realizar o nosso chamado a sermos profetas. Eu sou profeta e devo ser profeta na minha vida se eu amar, se eu viver o amor, nas circunstâncias mais básicas, elementares, cotidianas da minha vida. Eu estarei, aquilo que Deus sonhou, porque gente, veja a beleza, Deus tem um sonho para cada um de nós. Nenhum de nós é chamado a viver nesse mundo, o tempo que a gente tiver nesse mundo, sejam 20 anos, 40, 60, 80, só Deus sabe o que cada um de nós vai viver.
Mas nenhum de nós é chamado a passar por esse mundo e só passar numa vida insípida, né? sem o gosto. Ou pior ainda, numa vida que cause mal para os outros, que seja pesada para os outros. Deus não tem esse chamado para ninguém. Para ninguém. Pelo contrário, o chamado de Deus, e olha que Deus olha com individualidade para cada um de nós. Desde o ventre materno eu te conheci. Conheci você, especificamente você. Deus não conhece multidões. O olhar de Deus nunca é um olhar assim para uma multidão, onde Deus vê um monte de gente e não consegue distinguir um por um. Esse não é o olhar de Deus. O olhar de Deus sempre é pessoal, um por um, coração por coração. E para cada um, para cada situação, para cada pessoa, Deus tem um olhar de amor para que aquela pessoa passe pelo mundo de uma forma maravilhosa. Não quer dizer uma forma necessariamente grande aos olhares humanos, porque nós julgamos as coisas de outra forma, né? A gente às vezes pega uma figura histórica, alguém aí, a gente fala, nossa, esse foi grande. Nem sempre. Pode até ter aparecido bastante, pode ter até se tornado muito conhecido, mas nem sempre foi grande no sentido de qualidade. Deus, pelo contrário, que olha para cada um de nós pessoalmente. Pensa naquela tua avó, bisavó, que era aquela pessoazinha simples ali do cotidiano, do dia a dia, e ali ela foi na vidinha dela. E ali ela foi naquela vidinha e apagou um dia. Aí você vê que naquela vidinha cotidiana, simples, não vai encontrar o nome dela em lugar nenhum da internet, em lugar nenhum por aí. Teve uma vida grande. E Deus viu isso. Deus viu isso. Quando que a vida é grande? Como eu dizia, independente se a gente vive 20, 40, 60, 80 anos nesse mundo. Quando essa vida tem a profecia do amor. Eu passo pelo mundo fazendo o bem. Eu passo pelo mundo amando. Eu passo pelo mundo sem ser alguém pesado para os outros. Alguém que, em vez que, sabe, que aquele peso. Ao contrário, eu passo pelo mundo amando, fazendo bem, ajudando, amparando, nem que seja nas pequenas coisas. É aí que nós somos profetas, meus irmãos. Essa é a maior de todas as profecias que Deus espera de nós. Uma pessoa pode fazer grandes pregações, ou grandes formações, ou sei lá o quê. Mas o que importa mesmo é uma vida no amor. Por mais simples que essa vida tenha sido. Isso é a profecia que está ao alcance de qualquer um de nós. Veja, algumas coisas, alguns de nós podem até sonhar, mas nunca vai ter, ou nunca vai fazer. Nossa, eu sonharia fazer isso e tal e tal. Às vezes vai ficar só no sonho. Agora, viver uma vida profética no amor é possível para todos nós. Porque Deus dá essa graça, Ele quer isso, Ele nos chamou a isso. A vocação é essa que nós temos, de sermos profetas no amor. E eu dizia também que a palavra de Deus hoje para nós também é uma cura. Se a gente refletir bem, nós podemos ser curados na nossa vida. Vamos para o Evangelho agora. O Evangelho, ele é a continuação também do domingo passado.
No evangelho do domingo passado, Jesus tinha chegado na sua cidade natal, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Chegou em Nazaré, entrou na sinagoga, leu o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tomou posse daquela palavra, era ele, a palavra estava falando dele. Isso domingo passado. Aí na continuidade hoje, Jesus está dizendo que as pessoas começaram a dizer, quando ele falou isso: quem que ele é? Nós conhecemos ele. A cidadezinha era desse tamanho, né? Nós conhecemos a mãe dele, a Maria, que buscava água lá no poço, lá, bem simples ela, por sinal. Nós conhecemos o pai dele, o José, que tem a carpintaria ali na esquina. Homem simples também, trabalhador, braçal, lá. Por que ele está dizendo isso? Que o Espírito do Senhor está sobre ele. E aí Jesus mesmo fala, né? Vocês não estão aceitando a graça, não estão aceitando. Aí Jesus deu alguns exemplos do passado, que também os profetas não foram aceitos. E aí pronto, né? Aí nós temos a primeira cena de perseguição, de tentativa de assassinato de Jesus na Bíblia. Os próprios contemporâneos dele, os próprios concidadãos dele, da mesma cidade, tentaram matar Jesus naquele dia, jogando de um precipício. Olha que absurdo. Não aconteceu porque não era o momento, Jesus não permitiu. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, meus irmãos, baseado naquilo que nós estamos refletindo. Jesus tinha todas as condições para sair dali, olhando por um lado humano, né, o nosso lado de muitas vezes olhar as coisas. Jesus tinha todas as condições para sair dali frustrado, decepcionado, revoltado. Para muitas pessoas ali seria um momento de jogar a toalha, porque ele estava começando o seu ministério, e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu queria fazer o bem, não querem? E Jesus tinha jogado fora a sua vocação de profeta e de amor. Claro que Jesus não ia fazer isso, obviamente. Mas o que eu quero trazer para nós é o seguinte: às vezes nós somos feridos por rejeições, que às vezes pode estar dentro da nossa casa, por palavras duras que ouvimos, por xingamentos, por coisas que vimos quando éramos crianças, por um pai que xingava, batia, quebrava tudo em casa, ou isso, ou aquilo, ou tantas outras coisas. E nós podemos achar que nós temos o direito de passar a sermos pessoas fechadas, duras, ranzinzas, chatas, xingando, amaldiçoando. Porque eu sofri isso, porque aconteceu isso comigo, porque eu tenho essa lembrança ruim na minha mente, porque eu lembro daquele dia de tal coisa. E aí nós podemos jogar fora a nossa vocação de profetas no amor. Passamos a viver uma vida pesada para os outros. Mas porque aconteceu comigo lá atrás. Então eu fui traído, ou eu fui traída. Então eu tenho o direito de desconfiar o tempo inteiro de todo mundo, do meu esposo, da minha esposa. Eu tenho o direito de ser ranzinza. Porque eu apanhei, ou porque tal coisa, então eu tenho o direito de bater, de xingar, de amaldiçoar. Porque lá no trabalho eu fui injustiçado, então eu tenho o direito de também puxar o tapete dos outros, também tal, ou descontar a minha raiva na minha casa, com a minha família. E quer raciocinando ou não, nos achamos no direito, muitas vezes, de perder a nossa vocação, que é
profetas do amor. Se Jesus naquele dia que foi ameaçado de morte, ameaçado não, tentaram matá-lo, levaram até o precipício e quiseram empurrá-lo, e eram pessoas da cidade dele. Se Jesus naquele dia se deixasse levar por isso, que claro que foi duro para ele, não vamos pensar que porque Jesus era Deus, faziam isso com ele e ele falava, não, está tudo bem, não estou sentindo nada. Não, doía no coração de Jesus. Doía bastante. Mas Jesus não se colocou numa atitude de, então a partir de agora o meu coração está fechado para a vida. Meu coração está fechado para os outros. A partir de agora eu sou uma pessoa dura. Porque a vida foi dura comigo, então a partir de agora eu também vou ser assim, vou ser duro, vou ser ranzinza, vou xingar, vou bater, vou isso, vou aquilo, não vou amar. Estão compreendendo, meus irmãos, que nós podemos jogar fora a bela vocação que nós temos? Nós temos que às vezes parar e pensar nisso, e hoje é o dia que a palavra de Deus vem nos cutucar para nos fazer pensar nisso. Aconteça o que tem acontecido na nossa vida. Pode ter sido a coisa mais dura, a ferida pode estar aí machucando ainda. Isso não é maior do que a vocação que Deus me deu. A vocação que Deus me deu é belíssima. Eu tenho uma vocação a ser uma pessoa de amor. Eu tenho uma vocação a passar por esse mundo perdoando. Veja o que está dizendo São Paulo sobre a caridade. Tudo perdoa. Eu tenho uma vocação de passar por esse mundo acreditando, ter esperança. A caridade tudo espera, diz São Paulo. Ou seja, eu não posso passar por esse mundo depois de certas coisas e dizer, agora também eu não espero mais nada. Nada de bom vai acontecer. Cada um por si. O mundo só tem gente que não presta. Ninguém está nem aí comigo mesmo. Não. Eu não devo fechar o meu coração. Eu não devo bloquear o que Deus confiou a mim, o chamado belo que eu tenho. E sempre é tempo, meus irmãos, para nós pensarmos nisso e viver isso. Sempre é tempo. Às vezes já tem jovens se fechando. Está na flor da idade ainda, mas já está se fechando para a vida, se fechando para o amor. E já dizendo, não, o mundo é assim mesmo, então eu vou viver uma vida. Não. Às vezes tem idoso terminando a sua vida bloqueado, fechado. Essa semana alguém falava para mim que uma avó na família terminou triste a vida, xingando todo mundo, xingando os filhos, aquela coisa, não queria nem ver os netos na casa. Eu perguntei, talvez a pessoa já estava com Alzheimer, né? Porque às vezes não é culpa da pessoa, às vezes a doença leva para algumas coisas ali. Ela falou para mim, não, padre, foi assim a vida inteira. Não estava doente não, foi a vida inteira assim. O neto chegava em casa, os netos chegavam e já falavam, não mexe em nada, não toque em nada, sai daqui, não sei o quê. Melhor que não venha. Olha que coisa mais triste, alguém terminar a vida fechado para o amor. Ranzinza, xingando, brigando o tempo inteiro. Não, meus irmãos, Deus não quer isso para nenhum de nós. E o segredo é esse, olharmos para Jesus, que passou por rejeições, perseguições, por tudo, e mantinha-se uma pessoa aberta ao amor. Nós temos que olhar para esse homem, nós temos que conversar com ele e dizer, Senhor, se o meu coração está fechado em alguns momentos, me dá a tua caridade, Jesus. Olhar para esse coração de Jesus e dizer, Jesus, toca aqui, Senhor. Aquela música linda, né? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno.
É linda essa música que fala muito bem disso. Temos que olhar para esse Jesus e falar: Senhor, toca aqui, ó. Muda o meu coração, eu quero te amar mais e quero amar o meu próximo. E quero viver a minha vocação nesse mundo como ela deve ser vivida. Não uma pessoa fechada, amargurada, que é um peso para os outros. Quero viver, Senhor, o que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Meus irmãos, a vida é belíssima, belíssima. Porque a vida nesse mundo é uma preparação para a eternidade, onde nós vamos viver o amor pleno, perfeito, mas tem que começar aqui. Como que nós vamos viver o amor no céu se a gente não começar a viver com ele aqui? Né? Então, a vocação que Deus tem para cada um de nós é belíssima. Tome posse da tua vocação, de ser profeta na tua vida pelo amor. Não espere que outros vão fazer isso por você. Não ponha a culpa nos outros. Se às vezes está vivendo aí amargurado, claro que outros às vezes machucam, mas algo maior dentro de mim. Que o Senhor nosso Deus nos dê a graça de que o nosso coração esteja curado e nós possamos viver a nossa vocação profética a sermos pessoas que amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai,